Antes do Gregório começar a sexta aula, eu queria dar 3 avisos para vocês. O primeiro é que, todos sabem, amanhã é feriado, então sexta-feira não vai haver aula de física, nem aula de fixação, nem de laboratório. Agora, algumas turmas terão que marcar algumas aulas extras por causa disso. Então, na próxima quarta-feira, com os professores de vocês vão ver. Quem tem aula, quarta e sexta. Então, alguma aula extra vai ter que ser marcada, mas sexta-feira não vai haver aula nem de Física 1, nem de Física Mental 1. O segundo aviso é em relação às provas. Para evitar fazer uma outra prova no sábado, que é uma coisa que ninguém gosta, nós estamos marcando a segunda prova de Física 1 para segunda-feira, dia 23 de junho. E a prova final de Física 1 para quarta-feira, dia 2 de julho. A segunda prova de Física, o segundo relatório unificado, a segunda prova de Física Experimental 1 vai ser na segunda-feira, dia 30 de junho. Tá? Então é dia 23, dia 30 e dia 2. As 3 provas que faltam no curso. Bem, as provas, todas as 3 provas vão ser às 8 horas da manhã. Bem, o outro aviso é que a última aula magna, daqui a 15 dias, tá? E depois da 7ª aula magna, nós teremos só as aulas de fixação até as provas. Tá? Essencialmente vamos atacar o problema da rotação do corpo rígido. O movimento de rotação é um movimento que não é privativo do corpo rígido. Só que vários dos conceitos são muito melhor vistos, aprendidos, estudando o corpo rígido, e até porque no corpo rígido há certas particularidades que é importantíssimo destacar. O contraste entre um corpo rígido e um corpo não rígido, tecnicamente para nós, um corpo rígido é um sistema de partículas no qual a distância entre as partículas não muda no movimento. A distância entre as partículas é constante, qualquer que seja o movimento que o corpo fizer. Eu vou tentar colocar para vocês como que o movimento geral, ele é realmente uma superposição de 2 movimentos, um de translação e outro de rotação. Por exemplo, na aula passada vocês vivenciaram o fato de que esse halteres, quando ele recebia um impulso só no centro de massa, ele se trasladava apenas paralelo a si mesmo. Vocês observaram isso? Quando o impulso era dado fora do centro de massa, tínhamos a translação, mas também a rotação. Esse tipo de movimento é o mais geral possível, em que temos translação e rotação simultaneamente. É onde nós queremos chegar. Aparentemente a translação já está resolvida. Já estudamos o centro de massa, já sabemos que a força externa se aplica no centro de massa, qualquer que seja a forma do corpo, a massa se considera toda concentrada no centro de massa e a translação se estuda fácil. Hoje vamos atacar o problema apenas da rotação. Na próxima e última aula vamos juntar os 2, translação e rotação. Só deixa destacar alguns tipos de movimento. Por exemplo, nós estivemos utilizando pêndulos em que pendurávamos os objetos assim,
O movimento, por exemplo, dessa placa, ele é traslação pura. Se a gente fizer um par de eixos sobre a placa, e comparar com um par de eixos fixo fora dela, nós vamos observar que esses eixos são sempre paralelos. Este eixo é sempre paralelo a este eixo é sempre paralelo a este. Esse movimento que engana o olho, porque tem uma coisa oscilando, mas é um movimento de traslação pura. Se nós tivéssemos pendurado os nossos pêndulos assim, teríamos um movimento de rotação pura. Nenhum eixo permanece paralelo. Tem um ponto fixo aqui e essa é uma rotação pura. Nós escolhemos para nossos pêndulos, a caixa de sapatos, etc, etc, justamente este suporte, porque ele me brinda na troca, digamos, ao receber a batata ou na troca, é um movimento puro de traslação, não tem um problema envolvido com a rotação. Esses são dois movimentos que se podem separar em forma bem pura. Agora, em geral, movimento, nós temos, por exemplo, um sólido. Nós vamos ter, em geral, um movimento em que, observem que aqui, por exemplo, a força que estou fazendo sobre este cilindro é apenas a força de atrito, feita aqui embaixo. Entretanto, o sistema desloca como um todo. Mais uma vez, essa força é como se estivesse aplicada no centro de massa, que nem existe materialmente. Ou seja, eu tenho aceleração linear e tenho também aceleração de rotação, tenho movimento de rotação. A combinação do movimento de rotação com o movimento de traslação, ele pode se mostrar complexo, mas essencialmente nós sempre vamos a conseguir estudar ele dividindo-o em traslação mais rotação. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui um tipo de movimento. Se eu, por exemplo, fizer movimentar essa roda assim, tá? Ou seja, movimentá-la, por exemplo, neste caso particular, não estou permitindo que escorregue aqui. É um tipo de movimento que vai ser realmente motivo de bastante estudo nosso, rolamento, nos chamamos. Não tem, quer dizer, não está fazendo isto, não está rodando, escorregando aqui embaixo. Estou deixando ela rodar, tá? E avançar ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se eu registrasse, por exemplo, um dos pontos da periferia dessa roda, nesse tipo de movimento, vocês me dêem paciência porque o giz, às vezes, se eu registrasse a trajetória deste ponto na periferia da roda, eu tenho uma curva que apresento a vocês. Essa é a trajetória do ponto que está animado de movimento de rotação e traslação. Interesse. Ela se traslada. Então, isto que está aqui se chama cicloide. Cicloide é uma trajetória particular feita pela periferia de uma roda que faz os dois movimentos. Se traslada e ao mesmo tempo roda. Só que a cicloide é produto, né, dessa condição de que aqui embaixo eu tenha sempre contato sem deslizamento. Na hora de estudar o movimento, de dividi-lo, nós vamos dizer, se esta é a trajetória, então tudo bem. Então eu tenho aqui que a velocidade, por ser trajetória, a velocidade, digamos, se esta é a trajetória registrada, a velocidade é tangente à trajetória. Essa é a velocidade resultante daquele ponto. Mas a velocidade resultante daquele ponto é a superposição do movimento geral do sistema, da traslação, que vou marcar agora, apenas mostrando para vocês a trajetória do centro de massa do sistema. Ele simplesmente se traslada nessa linha reta. Tá? Então a velocidade
do centro de massa é tangente a isto, que é esta linha. Então esta velocidade é a composição da velocidade do todo, ou seja, do centro de massa, mais a velocidade instantânea de rotação, a velocidade que a partícula tem pela rotação nesse momento. E assim vai, a gente pode ter movimentos cuja trajetória é complexa, que é a superposição de uma translação e uma rotação. Mas se o dividimos corretamente, se identificamos a translação do centro de massa e a rotação em torno dele, sempre vamos poder fazer esse tipo de classificação. Muito bem. Então, o que eu devo tratar hoje é essencialmente o movimento de rotação, ou seja, vou me ocupar de deixar o eixo fixo da roda e estudar apenas a rotação. Tá? Aí entra o problema de rodas, placas, cilindros, varas, etc. E desde que vamos estudar o movimento da rotação, deixa eu fazer uma pequeníssima incursão pela cinemática da rotação. Falando em rotação, nada melhor que este objeto de estudo, sofisticadíssimo, né? Conhecido de todos vocês. Eu preparei aqui para mostrar algumas das variáveis da rotação que nós devemos deixar em claro. O eixo está fixo, só vamos ver a rotação. Muito bem, isto marca aqui um raio vetor. A variável primária na rotação é o deslocamento angular, ou seja, isto que está aqui como eixo de referência, o deslocamento angular é o ângulo varrido pelo raio vetor que eu escolhi. Esse deslocamento angular, evidentemente, é a variável, digamos, x do deslocamento linear. Ou seja, é a nossa variável que está mudando com o tempo. A taxa de variação dessa variável, do deslocamento angular, é a velocidade angular. A velocidade angular é exatamente a mesma para todos os pontos dessa roda. A velocidade angular só mede a rapidez com que esse raio vetor dá a volta. Então não depende da distância ao centro. Esse é um conceito importantíssimo que permeia todo o tratamento do corpo sólido. Então a nossa velocidade angular, se a velocidade angular aqui de cima fosse diferente da velocidade angular aqui de baixo, eu teria que quebrar essa seta em algum lugar, como se fossem os ponteiros de um relógio. Nos ponteiros de um relógio eu tenho velocidades angulares diferentes, um dá a volta numa hora, outro dá a volta em 12 horas. Mas para um dado corpo, com um eixo fixo, a velocidade angular é constante para qualquer ponto, né, do bicho que está rodando. É uma velocidade angular. Tem direito a ter a sua variação. Ela pode mudar, é claro. Mas a velocidade não precisa ser constante. Quando nós tratamos o movimento de rotação da partícula inicialmente, na primeira parte do curso, nos concentramos no movimento de rotação uniforme. Por quê? Porque a gente queria destacar a aceleração centrípeta. Ela existe mesmo que a rotação seja uniforme. Mas agora abrimos mão da constância da velocidade angular. A velocidade angular é uma variável como qualquer outra velocidade. Ou seja, eu posso ter uma velocidade angular que começa sendo pequena, começa aumentando, tem uma aceleração angular. Essa velocidade está mudando. Como meço essa variação com a aceleração angular? Pronto. Essa aceleração angular é positiva. Tenho aceleração angular negativa. A roda para de girar. Tá? Correto? Então eu tenho a velocidade angular, tipicamente a velocidade angular, tradicionalmente, se escreve com a letra ômega minúscula. E alfa, que acabo de apresentar a vocês, é a aceleração angular, é a taxa de variação da velocidade angular com o tempo. Como medimos uma velocidade angular? Vocês escolhem. Que querem contar o número de voltas por minuto? Conta o número de voltas por minuto. Pode-se medir o ângulo sobre o tempo. O ângulo escolhido é sempre o radiano. O radiano é a relação entre arco e raio. Então não tem dimensão. É perfeito tecnicamente. Qualquer motor de carro, qualquer motor elétrico,
vai estar referenciado à rotação que ele dá em RPM, revoluções por minuto. É uma maneira de indicar a velocidade angular, RPM. A aceleração angular vai ser aquela condensa com que eu meço a velocidade angular dividido no tempo ao quadrado, como toda aceleração é a variação linear. E as grandezas lineares? Até aí estamos no mundo angular. Aceleração angular e velocidade angular. E o mundo linear, por exemplo, o mundo linear, seja a velocidade deste ponto, mas a velocidade linear, a velocidade instantânea, aquela que está mudando de sentido. Essa sim depende da distância ao centro. Deixa eu mostrar como. Essa sim depende da distância ao centro. Escute. Essa diferença de cliques aí é porque os raios passam mais rápido aqui que aqui. Isto é, eu tenho uma velocidade tangencial, o que nós chamamos a velocidade tangencial, a velocidade linear de cada ponto. Essa sim depende da distância ao centro. Tá? Deixa eu retornar aqui. Muito bem. Então, temos a velocidade angular, a velocidade tangencial que depende da distância ao centro, a aceleração angular, e nunca devemos esquecer que está sempre presente a aceleração centrípeta. Essa nunca se escapa. A aceleração centrípeta está sempre presente, seja o movimento uniforme ou não. A aceleração centrípeta vai ser sempre o produto das duas velocidades, a velocidade angular pela velocidade tangencial. Depois acomodam essa fórmula conforme os dados, mas a aceleração centrípeta, aquela dirigida para o centro, para cada ponto dessa roda, ela está sempre presente. Agora, por que o movimento de rotação é tão importante? Por que a gente vai destinar quase 2 aulas? Porque tudo nos chega como movimento de rotação. Toda energia que nós transformamos em casa, toda energia que utilizamos, o aquecedor elétrico, tudo vem em forma de movimento de rotação. Tá? O liquidificador, a bomba d'água, etc. Até a bicicleta quando a gente passeia. Então o movimento de rotação permeia a nossa vida por todos os pontos. Então é importantíssimo a sua descrição e o seu conhecimento. Agora, por que ele aparece em todos os lugares e não aparece o movimento de traslação? Porque o movimento de rotação tem uma característica essencial. Ele é fantasticamente conversível. Eu posso transformar o movimento de rotação, posso transformar RPMs de um valor a RPMs de outro valor com uma facilidade espetacular. A transformação do movimento de rotação de uma dada velocidade para uma outra dada velocidade é um fato conhecido de vocês. Eu posso, por exemplo, no caso da bicicleta, isso é utilizado para fazer, por exemplo, uma volta aqui. Vejam o número de voltas que a roda está dando até chegar aqui assim. São 3 e um pouquinho. São 3 e 3/4. Ou seja, uma volta aqui são 3 e 3/4 aqui. Mas eu posso mudar essa relação, eu tenho a troca de marcha, né? A bicicleta ela é para senhoritas. Eu posso mudar essa relação e fazer com que uma volta disto seja menos voltas aqui. Aí apenas em uma volta e pouco. A conversibilidade do movimento de rotação, ela está baseada. Ele vai colocar aqui esta roda, nós vamos enfrentar os 2 eixos, vamos fazê-lo devagar. Eu transformo o movimento de rotação desta roda grande lento no movimento mais rápido aqui. Esta dá mais voltas que esta que está aqui. E assim por diante. Ou seja, a extraordinária conversibilidade do movimento de rotação está baseado em quê? Está baseado no seguinte. Quando eu coloco essas duas coisas em contato, este ponto das duas rodas tem a mesma velocidade. Ou seja, esta roda aqui tem a velocidade tangencial que esta também tem aqui. A velocidade tangencial é compartilhada, é a mesma. Senão isto estaria escorregando. Senão isto escorregaria. Se não escorrega, a velocidade tangencial desse ponto em contato tem a mesma velocidade
das duas rodas. Muito bem. A velocidade tangencial é a mesma. Obrigado. Então, a gente transforma esse movimento de rotação. É uma questão técnica que eu considero interessante. Por isso te digo algum instante, não é uma questão muito científica, uma questão mais ligada à técnica, mas se eu coloco as duas rodas e ligo com uma correia, tenho aqui um raio R, uma velocidade angular ômega, aqui tenho um raio Rzinho, vou colocar uma velocidade angular ômega linha. Este ponto, como está unido, assim como aquelas rodas que estavam em contato e tinham a mesma velocidade tangencial as duas, este ponto aqui tem a mesma velocidade tangencial que este ponto aqui. Como a velocidade tangencial é produto de R por ômega, a velocidade tangencial é produto de R por ômega, essas duas grandezas são iguais. Produto R ômega. Então, simplesmente mudando o raio de uma das rodas, eu posso conseguir velocidades angulares diferentes. Vocês podem dizer, sim. Imaginem um robô, daqueles que fazem carros, tem centenas de movimentos de rotação aí dentro. Não se poderia desenhar um motor para cada movimento de rotação. Todos eles são obteníveis com uma única rotação, vários deles com uma única rotação. Um determinado motor que tem uma determinada velocidade, calibrada, acertada, etc. E fazendo este tipo de jogadas com engrenagem com correia, você vai transformando aquela velocidade. Então a velocidade angular tem essa característica essencial. Ela é transformável, a sua conversibilidade é muito interessante. Existem alguns comentários sobre a velocidade tangencial. Por exemplo, essas grandezas eu vou falar daqui a pouco, sim que posso apagá-las. Hoje em dia tem um quadro que apaga, escreve. Existem dois aspectos. Por exemplo, a velocidade, a diferença entre velocidade tangencial e angular. Podem assistir ao show, acho que já foi embora, Holiday on Ice. Um dos números clássicos na patinação do gelo. São 4 patinadores que se juntam no meio e começam a fazer isto. Bem devagarinho. E tem um bando de patinadores em cada canto da quadra. Os 4 patinadores se juntam aqui e eles começam a rodar a uma velocidade angular que é realmente pequena. Aí nos 4 cantos da quadra tem os patinadores fazendo suas coreografias, etc. Mas eles vão patinando, se juntando aqui. Eles vão correndo e se juntando. Aquela roda, aquela cruz começa a crescer. Cada patinador que vai chegando começa a crescer. Realmente o espetáculo ele vira cômico porque os últimos patinadores não conseguem velocidade suficiente e a velocidade tangencial chega a ser a tal ponto que o patinador tem que dar várias voltas até conseguir velocidade para se juntar ao grupo. Já devem ter visto esse número, um número clássico do show de patinação. Ele funciona porque a velocidade tangencial é o produto do raio para a velocidade angular. Esta permanece constante o tempo todo. Isto vai crescendo. À medida que vai somando o patinador a cada um daqueles braços, a velocidade vai crescendo. Então, aquela brincadeirinha, chega, não chega, corre, tá, faz um showzinho mais, acaba se juntando, todo mundo bate palma. Enfim, eles provavelmente não conhecem o fundamento, mas sabem fazê-lo muito bem. Se vocês presenciaram o show, chama atenção sobre a lentidão com que os 4 patinadores iniciais começam a rodar. É a velocidade fantástica que se consegue aqui no final. Outro detalhe sobre a velocidade tangencial. Por exemplo, coisas, né, da natureza. Uma hélice de avião, por exemplo, a diferença entre um avião a hélice e um avião a jato, é que o avião a hélice ele consegue decolar uma pista muito mais curta. Ele tem a força de tração em forma imediata. O avião a hélice não precisa velocidade para ter a força de tração. Vocês viram no ventilador os outros dias. O avião a jato não. O avião a jato ele tem força quando tem velocidade. Então ele precisa de umas pistas enormes. Tá?
Até por que se utiliza jato e não se utiliza hélice? Porque, por exemplo, você faz um jumbojet com uma hélice enorme, gigantesca, e ele decolaria em pistas mais curtas. Acontece o seguinte, acontece que no movimento de rotação da hélice, à medida que nos afastamos do centro, a velocidade tangencial vai aumentando. Se chega um ponto aqui, em que a velocidade tangencial chega a ser a velocidade do som no ar, 340 metros por segundo. Daqui para frente a hélice não tem mais nenhum efeito, faz efeito contrário, faz um atrito reversível, faz um atrito, digamos, vamos supor que esse ponto acontece aqui. Se este ponto já tem a velocidade do som, toda esta parte da hélice não somente não provoca tração, sino que provoca atrito. Porque a aerodinâmica, evidentemente, se isto tem velocidade do som, estes pontos têm velocidade superior ao som. A aerodinâmica supersônica é completamente diferente da aerodinâmica subsônica. Esta parte da hélice só realmente prestaria esforço. Então a gente não pode agrandar a hélice à vontade, porque tem essa limitação. Ela tem que ter o tamanho certo para que na revolução certa nenhum ponto dela ultrapasse a velocidade do som. 340 metros por segundo. Por exemplo, eu tinha feito até umas continhas. Para uma hélice rodando a 4.000 revoluções por minuto, deixa eu ver a minha conta aqui. Não está aqui, não interessa. Para uma hélice rodando a 4.000 revoluções por minuto, a velocidade do som aparece aproximadamente a 85 centímetros do eixo, esta distância. Ou seja, não estamos falando de grandezas absurdas. Ou seja, muito bem. Detalhes. Agora, vamos a recapitular a nossa colocação de física. Algum comentário, alguma pergunta? Deixa eu ver. Onde nós estamos? Muito bem. Isto aqui foi cinemática. Falei da velocidade angular, falei da aceleração angular, falei da velocidade tangencial, a aceleração centrípeta está sempre presente, a gente nem fala mais dela, mas nós precisamos fazer dinâmico, nós precisamos entender o que é inércia na rotação, o que nós chamamos dinâmica, o que é cálculo, o que é agente da rotação e o que é inércia na rotação. Ou seja, se nós introduzimos a aceleração angular, assim como tínhamos a aceleração linear, o assunto estava fechado. A gente era massa, o agente era força, a inércia está medida pela massa e tenho a segunda lei de Newton. Eu tenho que encontrar o equivalente disto aqui. Tá? Ou seja, para realizar uma aceleração angular, eu tenho que fazer o quê? Como é que o objeto responde? Aí nós vamos fazer algumas experiências. Eu só preparei aqui, por nenhuma precisão, uma placa, que supostamente, digamos, este seria um eixo de rotação. Podemos até marcá-lo aqui. Este seria um eixo de rotação. Se a gente roda neste sentido, eu fiz azul e rosa para que vocês notarem que ele está rodando. Tá? Este, digamos, ele apresenta uma certa resistência à rotação. Vocês não sentem, mas eu sinto no meu dedo. Eu tenho que fazer um esforço para fazê-lo rodar. Agora, nós podemos trocar os eixos. Este seria um outro eixo de rotação. Tá? E fazemos rodar ele também. Eu sinto, por exemplo, que eu tenho que fazer um esforço maior para fazê-lo rodar. Ou seja, este sistema em rotação, assim ele me apresentou uma resistência à rotação, uma inércia. Assim me apresenta uma inércia diferente, um outro eixo de rotação. Se eu fizesse rodar ao redor de um terceiro eixo, que seria aqui, eu sinto uma outra resistência à rotação. Então alguma coisa tem a ver com a disposição, com o tamanho, com a distância ao eixo, etc.
Vamos fazer uma experiência mais precisa. O halteres. Tá? Eu quero que vocês observem aqui. Está pronto? Quero que vocês observem. Isto aqui é o que nós classificamos como halteres. Isto é um eixo com um bom rolamento, é uma barra, e aqui temos dois pesos. O nosso interesse é colocar em evidência a rotação. Nós vamos fazer uma entrega de energia. Este peso que está aqui, ele desce, me entrega uma energia potencial. Sonoplastia, por favor. Eu só quero que observem a lentidão, a velocidade, a aceleração angular, ou seja, partiu de zero, ele está rodando cada vez mais rápido. Não queremos fazer medidas de tempo, de número de voltas. O assunto é visual. Vocês têm que gravar. Quando o peso toca lá, tá? O peso chega lá, o fio aqui já afrouxou, ele não está, ou seja, ele entrega uma energia potencial que é exatamente o valor daquela massa por essa altura vezes a gravidade, mgh. Estou entregando uma energia a esse sistema. Essa seria a velocidade angular final conseguida nessa circunstância. Vamos mudar? Agora vamos mudar radicalmente a posição das massas. Os ajudantes ficam nervosos. Eles imaginam que vocês estão ansiosos por ver o resultado na outra circunstância. Segura pelo barulho. Você não se intimida com ela. Para nada. Vai rodar. Pode ir rápido. Vamos. Muito bem, pronto. Peso. Então vamos repetir a mesma experiência, mas aquelas massas foram trazidas para o centro. É só observar a aceleração angular, que neste caso é visivelmente maior que no caso anterior. Tá? A velocidade angular final, vocês veem que é bem superior ao caso anterior. Ou seja, o transporte das massas do extremo para dentro fez com que ela tivesse, com a mesma excitação, com a mesma entrega de energia, uma rotação maior. Aham, tem coisa aí. Tem coisa aí. Então, se a gente fizesse o seguinte, se a gente fosse escrever, vamos a definir o parâmetro que mede isso aí. Então, se a gente for escrever depois disso. Se a gente for escrever a energia cinética de rotação desse bicho aí, como no boxe, tá? No próximo semestre eu vou ter as pessoas apropriadas. Se nós escrevermos a energia de rotação, aqui estamos representando isto. A velocidade linear deste bichinho é o produto do raio pela velocidade angular. A velocidade angular deste outro é a mesma, que é uma barra rígida, um corpo rígido. Então tem a velocidade linear, V' e V. Se eu escrevo energia cinética, 1 meio de mv' ao quadrado, mais 1 meio de mv ao quadrado, e simplesmente substituindo essas velocidades, acomodo a expressão da energia cinética desta forma. Ou seja, a velocidade comum angular às duas aparece aqui ao quadrado, e aqui que está o lugar da inércia é ocupado por este produto, massa por distância ao centro de rotação ao quadrado. Este I é massa por R ao quadrado, mais M' por R' ao quadrado. Esta grandeza que está aqui, que ocupa o lugar da massa, é o que se chama momento de inércia. O momento de inércia. Então vemos que a energia
é uma velocidade ao quadrado, mas o lugar da inércia não é simplesmente contabilizado pelas massas, é pela massa e sua posição a respeito do eixo de rotação. Não se enxerga nada daí? Então a ideia é que estamos com um objeto cuja inércia, cuja resposta à rotação está contada pelo que se chama um momento de inércia. Vamos botar lá na luz. O momento de inércia. Para que ele altere, que as massas são iguais, esse momento de inércia é simplesmente 2 vezes o produto da massa pela distância ao quadrado. Ou seja, isto aparece naturalmente na hora da rotação, na hora de escrever a energia da rotação. Aquilo que funciona como parâmetro da inércia é a massa vezes o quadrado da distância que está do centro da rotação. Então introduzimos assim essa grandeza, momento de inércia, aparece para nós agora como sendo responsável. Momento de inércia, o produto de massa por distância ao quadrado. Ou seja, temos uma massa, temos um eixo de rotação e temos a distância. Aqui a massa. O produto desta massa pelo quadrado desta distância é o momento de inércia, sempre a respeito do eixo da rotação que estamos falando. Muito bem, então, o momento de inércia apareceu aí. Vocês me digam se não conseguem ler de lá, vocês me digam, tá? Eu espero para você vir até aqui, ler e voltar. Me avise. Então, se nós temos um momento de inércia como medindo a rotação, o que nós fizemos? A massa desceu uma distância h, nós entregamos uma energia potencial que se transformou na energia de rotação que vocês observaram e também, obviamente, a energia cinética do peso que está descendo aumentou. Ele arrancou de 0 lá em cima, quando bate no chão é diferente de 0. Então a energia que entregamos, aquela energia potencial, de graça, a gente usou, se transforma na energia cinética de rotação que altere a energia deste peso. Deixa de expressar por um instante a energia cinética do peso, posso mostrar porquê. Ela é inexpressível dentro do problema. Então me fica que a energia entregue é a energia cinética de rotação do altere. É esta expressão que está aqui. Isso justifica plenamente o resultado, porque essa expressão da energia me diz que a velocidade angular final vai ter esta expressão em termos do momento de inércia, tá? Ou seja, inversamente proporcional ao momento de inércia. Quando nós estamos com as massas afastadas, o momento de inércia é grande, a velocidade angular resulta pequena. Quando juntamos as massas no centro, o momento de inércia se reduziu e a velocidade angular aumentou. Vocês observaram isso. Então, o momento de inércia passa a ser o nosso companheiro agora e vamos ter que ter cuidado de saber calcular o momento de inércia de um objeto que vai ser submetido à rotação. Esta expressão é a expressão primária, é uma massa pontual que está a uma determinada distância, a gente faz o produto da massa pela distância ao quadrado. Para algum outro objeto, mais complexo, como por exemplo a roda da bicicleta, esse disco que está aqui, barras, para uma distribuição contínua de matéria, a gente tem os métodos do cálculo para fazer. Entenda-se aula de fixação número 1, 25, 30 cálculos de momento de inércia, que realmente ajuda a entender para que a gente estuda cálculo, etc, etc. Mas, por exemplo, para um disco, que tem um disco sólido, como esse que vocês viram aqui amarelo, o momento de inércia, calculado com integrais, acaba sendo 1/2 de m por R2, onde R é o raio do disco. Para uma barra delgada, fininha, o momento de inércia é 1/12 a massa pela distância quadrada. É sempre um coeficiente, vezes a massa, vezes alguma distância quadrada. Quer ler? É isso? Valeu. Assim você faz. Vamos fazer agora. Bom dia!
Tá bom. Tá bom. Nós vamos fazer aqui a mesma experiência feita no haltere, mas agora temos em princípio uma distribuição contínua, que seria o disco. Só que passar de um disco de pouca inércia com a mesma massa, um disco de maior inércia, nós deveríamos arrastar a massa de dentro para fora. Nós fizemos isso colocando aqui uns chumbos, eles determinam um momento de inércia grande quando eles estão fora, depois deslocamos os chumbos para dentro rapidamente e temos um momento de inércia pequeno. É a mesma experiência que fizemos lá, agora feita com um disco, com esses pesos aí. O momento de inércia é o valor grande, os pesos estão fora. Estes pesos são uns pedaços de chumbo de 2 kg e pouco cada um. O peso que está aqui é menos de 600 gramas. Então estamos mexendo 12 kg de chumbo com 600 gramas. E o movimento é uniformemente acelerado. Ele é uniformemente acelerado. A aceleração é constante, a velocidade angular vai crescendo. Só que vocês veem que o crescimento tem uma limitação. Medir o tempo. Tá bom? Tá. Ele mediu o tempo em que isso esteve descendo. Deu 1 minuto. Então agora nós vamos comparar os pesos colocados para dentro. Você me ajuda? A produção da cadeira hoje está apenas com... Estes 2 bichinhos são para vocês tomarem, fazer assim, comparar um com o outro. Tá? Você simplesmente tomem isso e comparem. Faz rodar, depois faz rodar o outro. Tem que fazer os dois relativamente ao mesmo tempo. Tá? Para que vocês apreciem, usando a nossa técnica, que é física, se aprende também com as mãos e fazendo, tá? Vocês vão apreciar a diferença, vão sentir que um deles é mais pesado que o outro, mas fazem a sua própria interpretação. Tá? Faz um, passa para o outro, empresa, etc. Enquanto isso, nós trocamos de posição as massas. Bom, quem fizer com certa graça e picardia e vontade rodar, vai notar que um deles é mais pesado que o outro. É a sensação, a impressão que dá. É bom fazer no centro, assim. A impressão que dá que um é mais pesado que o outro. Na verdade, tem o mesmo peso, apenas que naquele tubo, em um deles, o peso está concentrado no centro e no outro está concentrado do lado de fora. Então, tem o mesmo peso, mas tem um momento de inércia bem diferente um do outro. Se sentem na mão, aquele de maior momento de inércia, que é este que está aqui, na verdade parece ser bem mais pesado que o outro. Ele não é. Está pronto? Então vamos medir o tempo agora. O momento de inércia foi reduzido, um fator enorme, a distância é muito grande. E vamos repetir a experiência observando mais uma vez a aceleração angular. E fica claro e evidente, é superior à do caso anterior. Ou seja, o mesmo peso, a mesma entrega de energia, nós conseguimos uma velocidade angular diferente.
19 segundos contra 1 minuto no caso anterior. Ou seja, a aceleração angular conseguida neste caso é bem maior que a aceleração angular com o efeito, evidentemente, só pode ser contado pelo momento de inércia. A única coisa que nós mudamos aqui, não se mudou a massa, senão que se mudou a posição das massas. O efeito é da posição das massas. Ou seja, a única coisa que mudamos foi o momento de inércia. Alguma pergunta, algum comentário? Alguém ficou com alguma dúvida? Então, como já disse anteriormente, o momento de inércia passa a ser um parâmetro importantíssimo de conhecer. Vocês vão fazer experiências de laboratório para determinar momentos de inércia, vão medir momento de inércia, e vão também nas aulas de fixação fazer uma boa quantidade de cálculos de momento de inércia. Assim como calculamos a posição do centro de massa, calculamos momentos de inércia, etc. Há várias maneiras de determinar o momento de inércia. Uma que vai utilizar no laboratório. A outra, por exemplo, se eu tivesse um objeto totalmente irregular como este, e quisesse saber o momento de inércia, há uma técnica para determinar o momento de inércia que consiste em, primeiro encontra o centro de massa, já fizemos na aula passada. Aí medimos a distância do ponto de apoio até o centro de massa. É só medir essa distância aqui. E depois mede-se o período de oscilação. A gente faz uma medida do período de oscilação pendurado nesse ponto. Pode pendurar em qualquer ponto, mas o que interessa é a distância do ponto de oscilação até o centro de massa. Medindo o período e utilizando uma fórmula do movimento oscilatório, a gente tem uma relação entre o período, a gente tem uma relação entre o período de oscilação e o momento de inércia respeito deste eixo aqui, respeito deste eixo onde está pendurado. É uma fórmula que tem o momento de inércia, a massa, a gravidade e esta distância do centro de oscilação na coisa. Então, medindo o período determina o momento de inércia a respeito deste eixo de oscilação. Mas vamos supor que, na verdade, eu estou preocupado pelo momento de inércia a respeito do centro de massa. Aí existe o que se chama o teorema dos eixos paralelos, em que vocês conseguem transformar o momento de inércia para qualquer eixo paralelo ao centro de massa, tem uma relação simples com o momento de inércia para um eixo que passa pelo centro de massa, que se chama o teorema dos eixos paralelos. Então, se eu conheço o momento de inércia a respeito de isto, e conheço esta distância, é imediato determinar o momento de inércia a respeito do eixo que passa pelo centro de massa. Assim como, por exemplo, se eu conheço o momento de inércia a respeito do centro de massa, a mesma expressão, o teorema dos eixos paralelos, me permite determinar o momento de inércia a respeito do eixo por este extremo. Enfim, dependendo da problemática, os momentos de inércia são perfeitamente transformáveis. Agora, a inércia de rotação, deixa eu comentar sobre algumas aplicações da inércia de rotação. Ela aqui aparece de graça, nós estamos mostrando para você, para perceber, mas ela é fundamental na nossa vida. Realmente, eu trouxe um exemplo que eu considero extremamente importante. Isto que está aqui, por incrível que pareça, representa um motor. Pode ser um motor de explosão, como do carro de vocês, pode ser uma máquina de vapor, mas essencialmente isso que é tão importante na nossa vida, produz energia que nós consumimos, nos transporta para um lado e para o outro. Essencialmente todo esse tipo de máquina tem o mesmo princípio básico. Aqui a expansão do vapor ou a explosão do combustível faz com que a biela, que seria este é o pistão, este é a biela e isto seria o cigüeñal. Empurra este e provoca um movimento retilíneo transformado no movimento de rotação deste eixo aqui. O que eu consigo com os combustíveis é uma explosão aqui. Por exemplo, gasolina, álcool, diesel. Ou, por exemplo, a expansão de vapor numa máquina de vapor. Eu consigo uma força que empurra esse pistão
Isso empurra aqui e transformo este movimento retilíneo alternativo, aqui, oscilatório, num movimento de rotação deste eixo aqui. Só que uma máquina dessa, ela tem seus momentos bons, seus momentos ruins. Por exemplo, a explosão acontece uma vez. Por exemplo, no motor a explosão, motor do carro, que é de 4 tempos. Os mais interessados sabem que explode a gasolina, ou a mistura, né, gasolina, coisa, é o ciclo, é a corrida motriz, ou seja, eu tenho força. Mas quando isto chega lá embaixo, tem que subir e expulsar os gases queimados. Aí depois tem que descer para absorver nova mistura. Aí depois tem que subir para comprimir essa mistura. E quando está lá em cima, tem mais uma vez a faísca, outra explosão. Ou seja, são 4 corridas, mas só uma delas é motriz, com força para descer. Agora, quem é que faz o resto? Esse bichinho que está aqui, que é o volante do motor. A inércia de rotação desse bicho na primeira batida, na primeira explosão, é tal que manda ele fazer todo o resto. Todo o movimento é regularizado pela inércia do volante no motor. Se algum chinês maluco há 5.000 anos antes de Cristo não tivesse inventado a roda, ninguém poderia ter fabricado a máquina de vapor ou o motor de explosão. Porque este bicho é fundamental para fazer com que ela funcione. Na batida, na corrida da explosão, ele ganha velocidade, e a inércia de rotação é o que faz ele fazer as outras corridas. Tá? E aí ele funciona em forma uniforme. Esse volante está nos motores que nós temos, no carro nosso existe. Tá? Vocês não veem ele. Ele é todo dentadinho aqui, porque se utiliza para fazer o disco de arranque, de partida do motor. O motorzinho, o volante não está de graça, ele faz outros trabalhos. Essencialmente ele é todo dentado, e o motor de partida mexe nele quando você dá partida no carro. Mas é uma das aplicações da inércia que provavelmente influencia mais a nossa vida em todos os aspectos. Tá? Que sem isso que está aí, esses motores não funcionariam. Um outro exemplo para os digamos, os mais ligados à indústria da construção, futuros engenheiros da construção, projeto, etc. Tá? O momento de inércia também aparece no estudo da resistência de materiais. Quanto maior o momento de inércia você tem maior resistência aos esforços de flexão. Então, por exemplo, vocês podem, uma viga, digamos, uma viga é alguma coisa que suporta um esforço assim, está apoiada aqui, imaginem aquela ponte lá da linha vermelha, passa por cima. Isso está apoiado apenas aqui e aqui, suporta os esforços aqui. Tá? Agora, a resistência a esses esforços depende do momento de inércia. Então, por exemplo, estes dois perfis que eu fiz aqui, que estão marcados assim, eles têm a mesma área, têm o mesmo peso, têm a mesma quantidade de aço. Apenas que este que está aqui tem um momento de inércia várias vezes superior a este, porque parte da massa foi tirada daqui e colocada nos extremos. Falta o cavaquinho. Obrigado. Então, este perfil que está aqui tem o aço distribuído de tal maneira, né, esses lados são todos iguais, mas este tem um momento de inércia várias vezes superior a este. Ou seja, este que está aqui tem uma resistência bem superior a esta, aos esforços, e funciona como viga. Por isso é que vocês vão ver as vigas nunca usadas nem assim, sino que vão vê-las assim. Não é para fazê-las mais leves, é para usar a quantidade de aço necessária, tá? Mas de maneira inteligente, fazer um momento de inércia grande. Então, duas aplicações fundamentais do momento de inércia, né? Ou da inércia, da rotação sobre aquele cilindro, do momento de inércia especificamente. O assunto ligado com a elasticidade não vem ao caso, mas digamos, o momento de inércia aparece como um parâmetro determinado a resistência da viga, ao momento fletor.
Alguma questão, alguma pergunta? Muito bem, então, na minha proposta inicial, nós já falamos da aceleração angular, falamos do momento de inércia, ou seja, falamos do efeito e aceleração, falamos do mediador, ou seja, da inércia, que é o momento de inércia. Vamos a falar da causa, a rotação, como é que ela é provocada. Evidentemente tem uma força aí, não há dúvida que tem uma força fazendo a rotação. Só que vamos colocar essa força no lugar certo. Suponha que isto é uma força, tá? Aqui está a força. Agora, para provocar a rotação, observem que se a força fosse, por exemplo, colocada na direção que passa pelo eixo da rotação, posso fazer uma força enorme, só levar o carrinho para onde eu quiser, mas não faço rodar o disco, não consigo rotação nenhuma. Tá? Poderia até levantar o aparelho, se fosse suficientemente forte, faço assim e levanto ele, mas não consigo rotação. Entretanto, se a força for muito menor e for colocada aqui, vocês vejam que a rotação aparece rapidamente. Ou seja, se a força for colocada, aplicada dessa forma, tá? Você vê a rotação aí. Se eu não tirasse, ele vai e volta. Está treinado já para fazer a aula e voltar. Ou seja, é uma força que provoca a rotação, mas onde que ela deve ser aplicada, como que deve ser aplicada? Vejamos, qual é a característica que diferencia a esta força deste tipo de força? Bom, uma característica essencial. Esta que está aqui não passa pelo eixo da rotação, tem uma certa distância ao eixo da rotação. Esta que está aqui passa, atravessa o eixo da rotação e não provoca nenhuma rotação. Então, realmente, o fator, certamente, é a distância ao eixo da rotação. Muito bem, o valor da força pela distância, é o que nós chamamos de torque. É o torque da força, respeito do eixo, responsável pela rotação. Não a força em si. A força sozinha, aplicada no eixo, ou aplicada de tal maneira que passa pelo eixo, ela não faz absolutamente nada a respeito da rotação. Traslada, sim, lógico. F dividido pela massa de tudo isto me dá a aceleração do centro de massa. Mas rotação realmente somente por uma força que provoque torque, ou seja, que tenha uma certa distância, né, ao eixo de rotação. O torque é simplesmente isso. É o valor da força pela distância ao eixo de rotação. A distância perpendicular, quer dizer, se a força fosse assim, por exemplo, né, a gente toma essa distância, a distância perpendicular. Tá bom? Muito bem. Então, temos uma expressão, vamos colocar a roda aberta. A expressão para o torque, a expressão mais sofisticada, mais complexa, está representada aqui, ou seja, eu tenho aqui o eixo da rotação, aqui, a distância, o ponto de aplicação da força, a força em vermelho, a força não é perpendicular ao R, fiz de propósito, mas o torque requer a componente perpendicular à distância, ou a distância perpendicular à força, tanto faz. Ou seja, o torque requer esta componente. Então ela se obtém fazendo a projeção da força nesta componente aqui. E se utiliza o seno, se utiliza este ângulo, porque é o ângulo formado pela força e o raio vetor. Tá? Então isso que está aqui é a expressão generalizada do torque, que certamente no seu momento oportuno, não é hoje o caso, mas no seu momento oportuno, isto que está aqui, todas as propriedades do torque se associam numa expressão matematicamente que é o produto vetorial do raio vetor pela força. O torque é um vetor, tem direção, tem sentido, se associa com vetores, né? E o torque vetorialmente vai ser escrito como o produto vetorial do raio vetor
pela força. Aqui apenas escrevi o módulo desse produto vetorial. Aqui apenas escrevi o módulo, que é o módulo desses vetores pelo seno do ângulo compreendido. Não precisamos hoje nos complicar, tá, com o aspecto vetorial do torque. Sim, na próxima aula não nos salvamos de ter que tratar o torque como il faut, como devemos. Tá? Então, o torque vetorialmente, eu tenho um plano determinado por R e F, o torque é um vetor perpendicular a F. Muito bem, então torque, o que estava faltando, apareceu como um agente da rotação, é força por distância. Né? Essencialmente força por distância. Era o agente que provoca a rotação. Vamos ver o efeito do torque aqui. Ou seja, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou dar uma olhada, ver o que vamos fazer. O que vamos fazer? Essa é a forma comprida. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos aplicar a nossa... o peso aqui, tá? Vejam, são duas rodas aqui. Esse peso pendurado aqui, ele evidentemente é uma força, o peso menos a tensão da corda é a força que está agindo sobre a roda. Já vou fazer essa equação, mas ela me provoca um torque que é proporcional a esta distância. Aí depois vamos pendurar isto aqui e vamos ter um torque bem menor. Ou seja, mantendo um momento de inércia, agora mudamos o torque. Pronto? Ou seja, o torque que nós aplicamos nos dá lugar a essa velocidade angular final. Tá. Vamos agora a fazer a mesma experiência, mas mudando radicalmente o torque. O torque é reduzido no fator em que é reduzido esse raio. Deixa eu só fazer um pequeno desenho aqui para... Primeiro caso, nós temos o raio verde e o peso aqui. Atenção na corda, na verdade, porque o peso age sobre a corda aplicando uma tensão e a corda reage com uma tensão igual. Não é exatamente o peso, senão que é a tensão na corda. Mas nós temos o torque que é T vezes esse R grande. Agora vamos mudar o R, vamos aplicar o mesmo peso, tá? Vai dar a mesma tensão, vamos ter um raio menor. Ou seja, estamos aplicando um torque agora menor que o torque anterior. O momento de inércia continua sendo o mesmo, não mudamos a massa do objeto, não levamos massa nenhuma para fora e para dentro. Então temos, a roda é a mesma, só mudamos o torque. O que devemos observar é um pouco mais de preguiça. Isso para rodar. Comparado com o caso anterior. Então o que se observa agora é uma rotação mais vagarosa que no caso anterior. Só vamos comparar rapidinho. Isso já tocou lá embaixo. Assim que não. Essa é a rotação provocada com um torque pequeno. Vamos ver se... Essa é a forma para cá também. Isso é melhor que isso. Obrigado. Vamos comparar rapidamente. Isso é melhor que isso. Este seria o torque maior. Não, é visivelmente superior à rotação que precisamos fazer a medida. Ou seja, nós aplicamos para o mesmo momento de inércia um torque pequeno e um torque grande. Vemos que o torque grande provoca uma aceleração maior que o torque pequeno. Então nós temos agora que fazer o caçamento aqui. Temos
que juntar essas três grandezas. O torque, que é o agente que provoca a rotação, esta que mede a inércia, e esta que é o efeito, que seria a aceleração. Agora, juntar essas três grandezas apresentadas hoje, a gente não vai fazer nenhum descobrimento que não esteja contido na segunda lei de Newton. Força igual a massa por aceleração. Apenas vamos aplicar isto a um objeto que está rodando, né? Vamos colocar um eixo fixo, vamos colocar a massa aqui. Deixa eu fazer da maneira mais primária. Vou colocar uma força agindo sobre ele, e isto está a uma distância R. Como isto está rodando com o eixo fixo aqui, eu identifico uma aceleração angular, aliás, identifico uma velocidade angular. Vou colocar a velocidade angular aqui dentro. E a aceleração deste bicho, a aceleração, está relacionada com a aceleração angular, da mesma forma que a sua velocidade linear está relacionada com a velocidade angular desta forma, a aceleração linear está relacionada com a aceleração angular da mesma forma. Basta ver esta relação linear aqui. Então a aceleração vai ser simplesmente R pela aceleração angular. A mesma relação que tenho para velocidades eu tenho para acelerações. Então, se tomo a segunda lei de Newton e aplico a este caso, eu digo, esta força está agindo sobre isto, mas isto está rodando num eixo fixo, eu posso fazer com que A seja escrito em termos de alfa desta forma, R alfa, tá? E agora posso, porque eu quero multiplicar por R aqui para provocar o torque da força deste lado, ou seja, eu tenho a distância ao centro de rotação, a força F. Esse R, evidentemente, aparece aqui, né? Então, pronto. A segunda lei de Newton se transformou magicamente na lei dinâmica da rotação. Aqui tem o torque da força, aqui tem o momento de inércia dessa massa a respeito do eixo da rotação, e aqui tem a aceleração angular daquele objeto. Então, a segunda lei de Newton, escrita em termos de grandeza da rotação, é este que está aqui, o torque igual a momento de inércia por aceleração. Aqui está a causa, aqui está a resposta e aqui está o mediador, que é a inércia. Isto é, se vamos incluir a rotação nos nossos problemas, temos esta equação retora para considerar o efeito do torque nos diferentes problemas a considerar. Tá? Deixa eu escrever isso comparativamente, é interessante escrevê-lo pelo menos uma vez. A segunda lei de Newton força igual a massa por aceleração, e a segunda lei de Newton escrita para a rotação fica escrito dessa forma. Vejam que o papel jogado pela inércia está aqui, a aceleração está aqui, e em lugar de força temos o torque. Essas grandezas se relacionam da mesma forma. Tá bom? Algum comentário, alguma pergunta? Eu fiz isto de maneira primária, claro, a gente tem que se envolver com eixos, direções, fazer a coisa vetorial, encontrar o caráter vetorial dessas grandezas, etc, etc. Tá? Discutir, por exemplo, esta é uma lei vetorial, e já vimos isso, esta também é uma lei vetorial, não tem que colocar... Mas isso é meticuloso, é algo que tem que ser feito por vocês no papel, na aula de fixação, vocês têm que trabalhar com isso assim. O que nós não podemos passar a fazer agora é ignorar agora a inércia dos objetos que estão rodando em um determinado problema. Vocês vão tomar isso em consideração em vários problemas. Por exemplo, essa máquina de átomo que eu tenho utilizado sistematicamente. Difícil apreciar, talvez.
Essa máquina de água que temos utilizado sistematicamente ao longo de todo o curso, ela foi produzida com uma característica essencial, ou seja, aquela roda lá em cima está feita de alumínio, tem rolamento, tem um rolamento muito bom, e ela foi reduzida a um tamanho mínimo. Essencialmente, o que nós tentamos fazer? Tentamos reproduzir aquela frase dos típicos problemas de física, né? Expressando a massa da polia. Então, nós tentamos expressar a massa da polia. Esse foi o nosso objetivo ao fazer aquela polia. Então, essa máquina de água rendeu grandes dividendos. Ela funciona essencialmente como aquela continha que vocês fizeram. Esta aceleração depende apenas da diferença destas massas, né? Da diferença das massas dividido pela soma das massas. Esse é o resultado quando a gente despreza a massa da polia. Só que expressar a massa da polia é simplesmente um capítulo da física. Agora, nós temos uma equação aqui que me diz como é que eu devo tratar, né? Como é que eu devo tratar, por exemplo, uma polia da qual a massa nunca é expressiva. Alguma massa tem, essencialmente tem um momento de inércia. Então, estas equações para um problema típico como aquele devem ser acopladas, uno deve juntá-las, né? E resolvê-las em forma sistemática. Eu só faço um mini exemplo, nem sequer aquele, mas, por exemplo, se a gente fizer, toma uma roda, pendura um peso aqui, pendura uma massa aqui, esta roda tem massa M, agora não é dispersiva, tá? Então a gente sempre quer encontrar a aceleração com que esta massa desce, com a condição de que esta corda não escorrega aqui, ou seja, este ponto tem a mesma velocidade, tanto da corda como da roda, não há deslizamento. Então vamos dizer que a massa M e o momento de inércia é I, este que está aqui, o eixo da rotação está aqui. Então a gente faz as equações de força para a massa. Então tem um peso, né, mg, esta massa vai agir sobre a corda, e a corda vai reagir com uma tensão T por cima dela. Essa tensão T é transmitida e age sobre o disco, então deixa aqui eliminar isto como se agora fosse esta tensão T. A tensão que age na periferia do disco é a tensão da corda, tem o raio do disco, tá? Então agora devo resolver o problema simultaneamente da massa descendo e do disco rodando. Então, para o disco rodando, eu tenho a equação torque igual a momento de inércia por alfa. Quem é o torque? O torque é a tensão T vezes o raio R, produto de força por distância. Aqui está torque, R, desculpa, tau é igual a R por T, vezes T. Esse é o torque. Tá? O torque aplicado aqui vai se juntar com a equação aqui. Se a massa está descendo, eu tenho a equação linear. mg menos T, a soma das forças, é igual a M por A. Massa do bloquinho descendo, por aceleração do bloco descendo. Tá bom? Agora, peço licença para apagar, porque o quadro é muito pequeno, mas veja que já tem o valor do torque, eu vou colocá-lo aqui. Então tenho as equações. Ma é peso menos a tensão na corda igual a massa por aceleração. A outra equação que tenho é torque igual a momento de inércia por aceleração angular. Tá? Esta é a equação da traslação da massa, esta é a equação da rotação do disco. A condição de que a velocidade da corda descendo é a mesma aqui instantânea que a velocidade do disco passando, eu escrevo na relação A igual a R alfa. E isso fecha o problema. Tá? Isso que fecha o problema. Aí tenho incógnitas T, A,
E aparentemente tinha T, A e alfa. Mas eu tenho 1, 2, 3 equações. O problema fica fechado, tá? E é solúvel rapidamente. Vamos substituir por aqui, tira a tensão é normalmente incógnita, evidentemente um dado interno, e aceleração. A aceleração do problema deste vai ser a massa do bloco que está descendo sobre a massa dele mais o momento de inércia dividido por raio ao quadrado. Isto é, o momento de inércia aparece sempre na posição da massa. A massa que desce tem esta inércia, mas o momento que está, o disco que está rodando tem esta inércia. Então elas aparecem no mesmo local. Bom, não preciso detalhar muito isso, porque a quantidade de problemas que vocês vão resolver com isto, for movimento linear mais rotação, é simplesmente fantástico. Vocês vão ser bombardeados com problemas desse tipo, vão refazer todos os problemas, vão refazer todos os problemas daquele tipo. Assim, a massa aqui, 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 aqui. Que sempre o enunciado dizia, expressando a massa da polia. Agora o problema vai dizer, a polia tem massa de tanto, tem raio de tanto. Vai refazer o problema. Ou seja, vocês vão trabalhar muito com a dinâmica da rotação acoplada com o movimento linear. Tá? Isso realmente nós acreditamos que por força do trabalho vai. Algum comentário, alguma pergunta? Isso tipo, por exemplo, a máquina de água com massa, claro. Vai colocar a polia lá. Uma massa na polia, um momento de inércia, vai resolver. Vai ter uma roda de um raio, outra roda de um raio menor, etc. Vários problemas estão aí vos esperando, vos aguardando, para vocês se familiarizarem com isso aí. É fundamental, realmente é importantíssimo. Eu gostaria de fazer uma discussão agora, utilizando a ideia do torque e da aceleração angular, mas exatamente no caso do equilíbrio. É um assunto relativamente interessante. O que eu quero fazer agora é o seguinte, eu vou mostrar agora alguns slides, são muito poucos, o seguinte. É verdade que se eu tenho aceleração angular, assim como se tenho força, tenho aceleração linear, mas também tenho a minha primeira lei aqui. Se o torque é zero, tá? Se o torque é zero, a aceleração angular é zero. Ou vice-versa. Se num determinado problema de equilíbrio eu não tenho nenhuma rotação, aceleração zero, eu devo ter torque zero. Deixa eu utilizar isto para discutir um problema que é o seguinte. Eu vou explicar para vocês como é que anda o carro. Porque, por exemplo, na aula passada insistimos muito de que as forças internas não mexem o centro de massa de um sistema. Para que um sistema tenha aceleração, precisa de forças externas. Tá certo? Acho que vocês acreditaram nisso. No texto todos responderam certo isso. Agora, o único veículo que tem força externa é aquele patinete que a gente desce o pezinho e vai empurrando, aquele com duas rodas. Mas no carro que a gente tem, é tudo interno. Então o motor está dentro do carro. Como é que ele se desloca? Como é que ele se acelera? Muito bem. Eu vou mostrar como é que ele se acelera, que é um assunto tangenciando já no nosso próximo assunto da aula que vem, mas ao mesmo tempo eu vou utilizar esta condição de equilíbrio para mostrar um aspecto que vocês devem ter sentido em várias ocasiões. Tá? Por exemplo, vocês devem ter sentido que um carro acelerando, ele parece levantar na frente e se assentar para trás. A mesma coisa que um carro freia, ele se cabeceia na frente, tá? O carro parando. Eu vou explicar isso simplesmente utilizando o centro de massa e a condição de torque nulo. Antes, só umas florzinhas para vocês. Vamos lá? Próximo. Essa era a nossa proposta original, né? Nós já fizemos isso tudo, né?
Parece mentira, né? E hoje estamos completando também isso. Só falta isso. E acabamos. Então, vamos lá. Como é que o carro consegue uma força aceleradora? O que o motor faz, o que o motor entrega à roda do carro é um torque no eixo, é um torque motriz. Então, o que chega até a roda do carro, na verdade, é um torque. Este torque está representado aqui por este par de forças, que a gente chama de binário. Binário é um sistema de forças iguais e opostas, não desloca, mas roda, provoca rotação. Tem torque a respeito daqui. Agora, eu fiz uma representação um pouco exagerada, digamos, das imperfeições do pneu e das imperfeições do asfalto. Mas vejam que este torque faz uma força sobre o asfalto para trás. Se o asfalto estivesse frouxinho, ele sairia para trás, por efeito deste torque. Então, a ação da roda sobre o asfalto é esta que está aqui. A reação do asfalto sobre a roda é esta força que está aqui. Esta força que acelera o carro. A força de atrito, reação do asfalto sobre a roda. Se vocês querem acelerar sobre um piso cheio de óleo, sobre gelo, ninguém consegue se acelerar, porque este atrito não existe, é eliminado nesse caso. Verdade? Então essa é a força de atrito na roda que me acelera o carro para frente. Vem a aceleração que está lá, força está aqui. Quando o carro para, funciona da mesma forma. O próximo. O carro parando, próximo slide. O próximo. É desacelerador, desculpe. Quando o carro para, a gente troca o sentido do torque. Quando você solta o pedal do acelerador, o motor deixa de dar tração e você pisa no freio. Ele dá um torque contrário sobre a roda. O torque contrário, ele interage sobre... Lógico, quando isso escorrega, essa força de atrito diminui, etc, etc. Mas o torque contrário me dá esta força desaceleradora. O negócio saiu da... Tudo bem. Então, agora eu vou colocar isso num carro. Carrinho, né? Vou imaginar um carro que tem a tração atrás. Um carro gigante. Então, um carro acelerando, ele tem a força aceleradora, está na roda traseira, está dirigida para frente, tem uma força de atrito sobre a roda dianteira, que está dirigida para trás. Essa força de atrito, na verdade, ela acopla o movimento de tração e faz com que a roda esteja rodando. Para um carro freando, carro parando, a que muda é a tração, tem uma força para trás e a outra continua sendo para trás. Esta não recebe torque nenhum, então só atrita com o pavimento. Muito bem, agora eu vou fazer o seguinte, agora vamos colocar as coisas no seu devido lugar, vamos dar tamanho. Um carro tem tamanho. Por favor, eu só vou tratar o caso do carro acelerando. Aí, no caso do carro freando, a mesma discussão, só essa força muda de lugar. Só estou mostrando apenas as forças de atrito. Agora vou depenar o carro para mostrar as forças com mais precisão. Limpa o carro. Aqui está o carro limpinho. Então temos todas as forças aqui, agindo sobre o carro, acelerando. Temos o peso do carro. Onde que está aplicado o peso? No centro de massa, no centro de gravidade. Coincide para um carro pequeno, coincide. Mas está a uma certa altura a respeito do asfalto. Tem o centro de massa aqui. A roda traseira tem a força aceleratriz aqui, tá? E tem a reação normal N sobre a roda. Essa reação é a força que o carro está fazendo sobre o asfalto. Aqui tem a mesma coisa, essa reação da força que o carro está fazendo sobre o asfalto. Tá? Muito bem. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Esse sistema, o carro, está acelerando. Então, aplico a segunda lei de Newton para as minhas forças, para a aceleração do centro de massa. E aplico a segunda lei de Newton da rotação, porque eu posso dizer, com certeza, que o carro não está rodando, ele está simplesmente andando sem rotação. Então, aplico a rotação com a condição de que
o torque calculado a respeito do eixo do centro de massa tem que ser nulo. Eu não tenho aceleração de rotação, o carro não está dando cambalhotas. O próximo. Faço as minhas equações, as equações dinâmicas são estas, então faço as equações, a aceleração do centro de massa pela massa do carro é a diferença dessas duas forças, a força de atrito. O peso, evidentemente, é igual à soma das reações, porque eu não tenho aceleração no sentido Y, tá? E a novidade, digamos, até aqui não tem nenhuma novidade, mas a novidade é que agora o torque a respeito do centro de massa tem que ser zero. O torque a respeito do centro de massa igual a zero, implica nesta equação que está aqui. O torque está calculado aqui com seus sinais, etc. Estas forças têm sinais opostos, o torque, né? Veja que uma tem torque num sentido, a outra N' tem torque no outro sentido, as forças de atrito também, e as distâncias estão marcadas aqui, as distâncias utilizadas para o cálculo do torque. Eu posso resolver esse sistema para calcular essas reações N e N', que é o que me interessa. Tá? F e F' também são solução do problema, não estão predeterminados. Mas aqui tem as reações. Veja só, quando o carro está acelerando, né? Observem que a reação na frente é menor que a reação na traseira. Ou seja, é aquela sensação de que o carro se assenta. Quando um acelera, o carro faz isso. Se não sentiram isso, venham dar uma volta no meu carro, eu vou mostrar. Mas observe, estou brincando, meu carro não consegue acelerar tanto, de jeito nenhum. Então, a normal traseira é maior que a normal na dianteira. Isso é condição de torque nulo. Isso explica aquela sentada do carro, né, quando ele acelera. Se fizesse o caso do carro parando, encontro exatamente a troca de sinal. Se fizesse o carro parando, ou seja, se eu troco o sinal desta força, tá, encontro aqui, né, basta trocar de sinal a aceleração, é suficiente. Encontro menos aqui e o mais aqui. É aquela sensação de que o carro se aplasta na frente quando ele para. É segunda lei de Newton linear, segunda lei de Newton da rotação. Vocês provavelmente não têm experimentado. Alguma pergunta, alguma questão? Vocês provavelmente não têm experimentado isso com carro, mas devem ter experimentado com moto. Mais de 70% de vocês já devem ter brincado com a moto e ter feito isso, como nós vamos fazer agora. Mostra a moto, por favor. Entra a moto. Voltou. Voltou. Na moto é exatamente a mesma coisa. Ela estava esperando a oportunidade para voltar. Filomena, a grande motoqueira. Mas na moto temos a mesma condição. Quando acelera, né? Só que na moto é possível conseguir anular a reação na frente. Porque na moto o jogo de distâncias, o centro de gravidade está suficientemente alto, e eu posso fazer com que isto que está aqui, a normal na frente, seja zero. Vejam que basta dar uma aceleração que tem esse valor, e esta normal se anula. Aí a moto fica suspensa na frente. Basta o motoqueiro dar aquele puxão e ele levanta a frente. Tá? Ou seja, na moto é possível, no carro é um pouquinho difícil, mas na moto é possível, por este jogo de distância, conseguir essa aceleração. E o que ela faz? E o que ela faz aqui agora? Então na moto consegue levantar a frente e dá um certo destaque aqui, porque querendo uma certa aceleração, eu preciso igualar os torques. Né? Preciso igualar o torque da normal e o torque do atrito respeito do centro de massa, para manter essa posição vertical. Para manter essa posição vertical, não fazendo passar a reação pelo peso, senão que dando um certo deslocamento. Então o torque da normal igual ao torque da força de atrito e a moto se acelera para frente. Tá bom? Vamos. Eu tenho uma coisinha para mostrar no final, gostaria. Tá.
Vamos a... Não, vamos. Então a aula hoje acaba aqui. Tá? Até a próxima. A próxima é a última. Espero todos vocês, tá?